Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as O presidente principais Luiz Inácio notícias Lula do da Silva dia recebe no UOL comandantes do News. Exército, da Marinha, da Aeronáutica e Estado-Maior das Forças Armadas para uma reunião ainda essa semana no Palácio do Planalto. Os militares negam a adesão em uma tentativa de golpe de Estado e tratam os atos extremistas de uma manifestação que saiu do controle. É importante dizer que já tem vários militares, inclusive, que foram identificados e que estavam nas manifestações. As Forças Armadas, elas são cúmplices do Bolsonaro na formação dessa bagunça institucional que produziu o 8 de janeiro. Elas estão tentando agora, as Forças Armadas, estão tentando mudar de assunto. Permitir que os militares saiam de fininho do maior ataque contra a democracia desde o fim da ditadura seria outro erro imperdoável. A expiação das culpas dos militares com a respectiva punição dos que se lambuzaram no bolsonarismo, isso se tornou incontornável. Não é possível mudar de assunto como se nada tivesse acontecendo. O Lula está fazendo lá, se queixou numa entrevista, num café da manhã com jornalistas semana passada, dos militares, do comportamento dos militares, disse que as portas do Palácio do Planalto foram abertas pelos militares para que os criminosos entrassem na sede do governo e promovessem a destruição que nós assistimos. E o Lula está fazendo ali os ajustes que ele considera convenientes, afastando esses militares mais bolsonarizados do seu raio de visão. Afastou do Alvorada, está afastando do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ali no Palácio do Planalto. Acho que são providências inevitáveis. Agora, essas providências elas precisam ser levadas às últimas consequências. É preciso recordar que o debate sobre as Forças Armadas ele se desvirtuou desde que o Bolsonaro tomou posse, mas esse desvirtuamento ele vem se acentuando desde 22 de abril de 2021, quando o Bolsonaro fez aquela reunião ministerial que se caracterizou mais pelos palavrões do que pelas ideias. Ali naquela reunião, o Bolsonaro disse que mencionou o artigo 142 da Constituição. Esse artigo prevê quais são as atribuições das Forças Armadas. E o Bolsonaro faz uma leitura miliciana desse artigo. Ele e alguns comandantes militares atribuem às Forças Armadas um poder moderador, inexistente. Então, tudo isso vai se encadeando. Agora, você permitir que agora os militares finjam que não tem nada a ver com isso, aí, Fabíola, seria injetar um crime dentro do outro. Não é razoável. E os militares eles se acumpliciaram com o Bolsonaro e não foi de graça. Isso custou caro ao país. Nós saímos de um não governo. Então, tudo o que aconteceu antes só serve para prender gente, coisa que deve ser feita, como o Josias já disse aqui, que deve acontecer. Então, tem muitos crimes que foram cometidos na gestão do Ministério da Saúde que saiu, que tem que ser apurado. Agora, o daqui para frente está na hora de assumir. O novo governo se comprometeu com cerca de 10 itens, e um dos 10 itens, provavelmente o mais importante, é acertar o esquema vacinal. Não só o esquema vacinal de Covid, como todos os esquemas vacinais. Está na hora de pôr um freio de arrumação aí. Olha, sentamos com a Pfizer e negociamos comprar vacina. Só vai chegar daqui a 2 meses. Até lá, vamos continuar desse jeito. Vamos continuar vacinando só crianças de 6 meses a 3 anos que tenham comorbidade, apesar de que 40% das crianças que morreram eram crianças rígidas. Então, essa história de vacinar crianças com comorbidade é mais um dos erros que foram cometidos pelo governo anterior. Então, está na hora de, como o Hélio Gaspari gosta de falar, que o Delfim Neto falava, a lojinha tem que ser aberta todos os dias, a quitanda tem que ser aberta todos os dias, tem que ter berinjela para vender e troco para a freguesia. Isto o Ministério está nos devendo. Olha,
a vacinação vai se dar de tal forma, vamos ter tais vacinas para entregar. Está na hora do Ministério vir a público e falar isso. Percebi que quem vive de esperanças corre o risco de morrer de inanição. O grande desafio do Fernando Haddad não é colocar os pobres no orçamento como prometeu o Lula. O grande desafio do ministro da Fazenda é retirar os riscos da planilha de privilégios concedidos pelo Estado. Quando o Haddad diz lá em Davos que pretende estabelecer aprovar no Brasil uma reforma tributária que crie uma justiça na cobrança de tributos, onerando mais os ricos e desonerando os pobres, ele está falando numa intenção que o governo tem de tributar os dividendos. Isso é um desejo antigo, mas ninguém conseguiu fazer. O Paulo Guedes também prometia isso, passou 4 anos e não conseguiu fazer. Então ele quer tributar os dividendos, reduzir o imposto de renda para as faixas mais baixas da classe média, e muito difícil de fazer, embora seja muito fácil de falar. O ministro lá também em Davos, ele que antes de viajar tinha flertado com ideias como a reoneração dos combustíveis e o cancelamento de isenções de IPI que foram concedidos pelo Bolsonaro, ele antes de viajar desistiu de reonerar os combustíveis, que a ala política do governo não permitiu, isso foi adiado. A gasolina, combustível fóssil, continua desfrutando de isenção. O óleo diesel também, que abastece caminhões, mas também abastece lanchas, abastece aqueles carrões que são utilizados pelos milionários que transitam aí pelas ruas das grandes cidades brasileiras. Tudo isso continua desfrutando de isenção. E lá em Davos, o Haddad anunciou que ele também retardou esse plano de cancelar as isenções de IPI concedidas pelo Bolsonaro. Alega que tudo isso vai se resolver com a reforma tributária que ele promete aprovar. Esse é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra de adiamento no em YouTube adiamento, Fabiola, a versão vai se completa do revelando programa que em também vídeo, neste governo, em como nos 3 edições anteriores, diárias, não é de fácil segunda a tirar sexta-feira, os ricos às 8 horas da da manhã, ao planilha de meio-dia e às privilégios 18 concedidos horas. pelo Estado. Até lá. E se você não tira o rico, fica mais difícil de colocar o pobre no orçamento. Qual?